Vida que nasce rompendo a escuridão da alma, curando a cegueira, fazendo brilhar a luz da verdadeira vida. Vida constante, vida presente, vida que enfrenta riscos, lutas e dores. É vida que sofre, vida que crê, vida que suporta. Vida que passa pela dor, que sangra e perde a quem tanto amou. Vida que mesmo na morte fortalece a esperança por saber o que esperar. Vida que não é só agora, é vida para sempre, é vida eterna. Vida que não acaba, vida que volta para os braços de quem um dia a fez nascer. É vida em Jesus. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Nessa série de mensagens queremos falar sobre vida, vida em Jesus, que é a verdadeira vida que nós encontramos e é uma vida que dura para sempre. Falar de vida depois de tudo que nós passamos nesses quase 2 anos que enfrentamos uma pandemia, passamos por momentos difíceis, trancados, presos dentro da nossa casa. O medo, o terror que nos rodeou, o medo da perda, o choro daqueles que perderam entes queridos e amigos. Falar de vida nesse momento é muito importante. Ficar em casa nos fez valorizar o que é mais importante. Alguns aprenderam, outros não. Mas também nos fez pensar sobre o que é viver. O que é ter vida de verdade? O que é ter significado? E aonde eu posso encontrar real satisfação para a minha vida? Quando falamos sobre vida ou viver a vida, chegamos em uma certa idade que às vezes ficamos tentados em pensar: será que eu não desperdicei a minha vida? Eu li um livro há muito tempo que tem exatamente esse nome: Não desperdice a sua vida, ou não jogue a sua vida fora. Porque há, na verdade, várias maneiras que nós podemos ter para desperdiçar a nossa vida. Mesmo quando nós achamos que estamos vivendo plenamente, na verdade, tudo que vivemos não passa de uma distração e um desperdício. Depois desse tempo em que passamos, e em que alguns momentos ficamos até dentro da nossa própria casa, presos ou fechados, com medo, nós somos tentados a pensar que a melhor maneira de viver a minha vida sem desperdiçá-la é ser livre, fazer o que eu quiser. É uma doce ilusão. Nós não somos livres. Nós não vivemos do jeito que queremos. Vivemos às vezes à luz do que os outros pensam ser melhor. Vivemos às vezes à luz do que vemos na internet e naquilo que os outros estão vivendo e não nós. No fim das contas, nós não somos livres. Nós nos encontramos cada vez mais escravos quando nos entregamos aos nossos desejos, pecados e vaidades. Viver não é apenas ser livre. Viver é mais do que isso. É ser livre para não desperdiçá-la. É ser livre para vivê-la para o Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o sentido de uma vida não desperdiçada? Como eu posso não jogar a minha vida fora? Crer em Jesus não significa que a vida vai ser mais fácil para você. No nosso programa, nós não estamos querendo falar sobre facilidade, mas querendo apontar a verdadeira vida em Jesus Cristo. O Senhor Jesus deseja que saibamos que nele temos a vida. Como nós podemos encontrar nas palavras do apóstolo João, na sua primeira carta, nós precisamos saber que em Cristo temos a vida. Fora dele a vida não existe, mas saber que ela existe em Jesus Cristo é tudo o que nós mais precisamos. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor,
pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Crer no Senhor Jesus é o começo de tudo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida em si mesmo e não tem a esperança de vida eterna. O sentido da vida que não é jogada fora, da vida não desperdiçada em coisas que passam, é crer no Senhor Jesus. É saber que nele temos a vida eterna, para viver livre e com gratidão para a glória do seu nome, enquanto ele nos mantém vivos e de pé, até o dia que ele também nos levará. Pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós.
Bom, meu nome é Jerônimo Alves dos Santos. Pela graça de Deus, eu sou ministro do Evangelho. Eu pastoreio a Igreja Presbiteriana Macedônia, no bairro de Lourdes, aqui em Valadares. Sou casado com a Viviane. Tenho 2 filhos, Keren Vitória e Samuel. A minha vida, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu nasci aqui em Valadares. Fui criado no bairro Santa Terezinha e, na época, era um bairro extremamente violento. E eu cresci em meio a muita violência, tanto no contexto em que eu morava, quanto dentro da minha casa. Infelizmente, eu não conheci o meu pai. O meu pai veio a falecer de acidente de carro, quando minha mãe ainda estava me esperando. E essa perda do referencial do nosso lar, a minha mãe era extremamente dependente desse meu pai, de tal maneira que quando esta vida foi arrancada do seio da família, gerou muitos conflitos, revolta. Durante uns 10 anos foi o luto de minha mãe. Ela se tornou uma pessoa extremamente revoltada com a vida e, por consequência, isso afetou toda a família. A nossa família, nós não conhecíamos Deus, nós até tínhamos um credo religioso, mas que não respondia o vazio de alma e não nos dava nenhuma esperança. E diante desta dificuldade familiar, contexto, essa falta de um pai, uma família um tanto quanto conturbada, eu acabei me ingressando numa vida de busca e comecei com 12 anos a experimentar algumas drogas consideradas leves, cheirinho, depois cheirar-cola de sapateiro e essas coisas todas, e me ingressei numa vida de violência. Na época, em Valadares, havia muitas gangues, então eu me senti protegido nessas gangues. E uma vida de devassa, dos 12 até os 17, 18 anos, eu usei muito álcool, muito revoltado com a vida, e a visão que eu tinha para com a vida, se eu chegasse a ter 30 anos, que eu duvidava muito, eu pensava que chegaria ou ébrio, ou viciado em alguma coisa, ou na cadeia, porque era a realidade que eu vivia. Então, essa vida era uma vida de muita solidão, apesar de estar sempre cercado de pessoas. Eu sempre tive uma característica, eu sempre tive bom humor, e isso atraía as pessoas. Mas quando eu encontrava comigo mesmo, havia um vazio, um desespero, uma angústia que eu não conseguia entender porquê da minha existência. Uma das coisas que eu temia era trazer mais desgosto à minha mãe, mesmo com toda a rebeldia, toda a revolta, toda aquele relacionamento difícil. E certa vez minha mãe falou algo que me marcou. Ela disse o seguinte: olha, Jerônimo, tudo que eu não gosto eu já vi em você. Mas eu só te peço um negócio: não seja preso, porque se você for preso, você vai me matar. Então, meu grande medo era ser preso, não só pelo ser preso em si, como também de acabar com a vida de minha mãe. E então, certa vez, nós tivemos o bairro Santa Terezinha vivia em guerra com o bairro São Paulo.
E certa vez, num domingo de manhã, eu estava desempregado. No sábado à noite teve um evento no Santa Terezinha. Eu envolvi numa briga com o pessoal do bairro São Paulo. E no domingo cedo, um colega me chamou em casa cedo e nós reunimos uma turma, a gangue, e fomos para uma praça que é a divisa do bairro Santa Terezinha com o bairro São Paulo. E aquele dia, naquela manhã, se tornou uma briga generalizada que assustou todo o bairro. Infelizmente, um dos nossos, ele foi esfaqueado e teve a perfuração do pulmão, e esse rapaz teve que ir para o hospital, e nisso a polícia foi chamada e veio várias viaturas, tanto da civil como a militar, e cercou toda aquela região ali. E aí prendeu muitas pessoas. Mas é interessante que Deus já estava trabalhando em meu coração com a conversão do meu irmão. Meu irmão, hoje ele é pastor também, pastor da Igreja Presbiteriana, pastor Wellington. Ele está pastoreando em Almenara. E esse meu irmão também, ele era muito violento, bebia muito. E quando ele teve um encontro com esse Jesus, eu comecei a ver uma grande diferença na vida dele. E essa diferença começou a me incomodar. E esse meu irmão começou a falar do amor de Jesus para comigo. E o Espírito Santo começou a trabalhar em meu coração com este evangelho sendo pregado quase todos os dias para mim, através desse meu irmão. De tal maneira que eu comecei a não ver tanto sentido nas coisas que eu fazia depois deste evangelho. E já nesse momento desta briga, eu já vivia um conflito interior, porque o evangelho já começou a fazer para mim um sentido. Eu comecei a ver que aquela vida que eu estava vivendo estava errada. E então, naquele domingo de muitas prisões, eu fiz uma oração ao Senhor. Falei: Senhor, olha, eu não sei conversar com o Senhor. Eu na realidade, eu sempre vi o Senhor como um Deus fraco, um Deus poderoso que morre por alguém. Para mim é um Deus fraco, mas eu estou cansado desta minha vida, eu estou cansado de não ter esperança, eu estou cansado. Eu estou cansado deste vazio de alma, eu estou cansado de não ter esperança. Senhor, eu estou aqui, não tenho nada a oferecer, eu não sei falar, mas o meu irmão falou comigo que o Senhor é Deus que ama, o Senhor é Deus que perdoa, o Senhor é Deus que transforma. Transforma a minha vida, Pai. Essa foi minha oração. E a vida segue. Na segunda-feira eu procurei alguns amigos. Eles falaram o seguinte: meu G, mete o pé. Se você tem jeito de fugir, vamos dar um jeito de fugir, porque o bicho está pegando. E eu desempregado, eu sem saber o que fazer, eu não ficava dentro de casa porque eu tinha medo da polícia chegar lá. Eu ficava o tempo todo dentro dessa favela conhecido como Beco do Bagaço e no Beco do Pé Rapado. Mas Deus levantou dentro dessa comunidade um rapaz para me ajudar. O nome dele é Marcos. Ele era conhecido como Topogi, nós o chamávamos de Topô. E ele encostou em mim e falou: Gê, por que você não entrega a sua vida a Jesus? Eu falei: ô Topô, eu já até conversei com Deus, cara, sobre isso aí.
E ele começou a ler a Bíblia comigo. E quando ele começava a ler a Bíblia comigo e orar comigo, eu sentia paz, até alegria. Passa-se a segunda, passa-se a terça. Na quarta-feira, eu acordo um pouquinho mais tarde, ali para 7h30 da manhã, porque eu ia cedo para a favela, com medo da polícia chegar mais cedo em casa. Eu acordo tarde, 7h30. E quando eu saio de casa, um pouco à frente, eu avisto uma viatura da polícia. Falei, a casa caiu. Estava levando um dos meus companheiros, que infelizmente ele foi até morto, depois de alguns anos, nessa mesma favela, com 18 facadas. Então eu, desesperado ali, corri para a comunidade e ali eu encontrei com o Topô, que orou, que foi me dando palavra. Terça, quarta, quinta-feira, eu estava em paz. E esse Topô sempre falando do amor de Jesus para mim. E eu lembro que umas 2h da tarde, pertinho do córrego Figueirinha, o esgoto a céu aberto, onde nós gostávamos de estar, ele falou algo interessante para mim. Ele falou, ô Jean, sabia, cara, que quando há uma conversão, quando um pecador se converte, tem festa no céu? Eu tirei aquele boné, olhei para o céu e falei, Senhor, começa a festa aí. Naquele instante, irmão, o Espírito Santo invade o meu coração. Eu sinto uma paz, que é descrita na Bíblia aqui, uma paz que excede todo o entendimento. Uma alegria que as drogas, que o álcool, que a violência nunca me proporcionou. Uma esperança de vida. De tal maneira que naquele momento, numa quinta-feira, 2h pouca da tarde, eu nasci de novo para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Cristo entrou na minha vida. Interessante que eu fui para a igreja convertido. Eu não fui para a igreja para ser convertido. Então, a partir deste momento, Jesus passou a ser o Senhor da minha vida. E é interessante quando nós voltamos os olhos para a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 15, onde o Senhor Jesus está falando para um público bem peculiar, pecadores, publicanos e religiosos. O Senhor Jesus começa a apresentar algo que não era normal para aquele público: o amor e a graça de Deus. E esse capítulo termina com a parábola do filho pródigo. Mas nós precisamos entender que aquela parábola, há 2 filhos perdidos. Aquele que busca uma filosofia de vida, que perde toda a riqueza que o pai tinha dado, que experimenta uma vida devassa. Mas também nós encontramos naquela parábola outro filho perdido dentro da casa do pai. Um filho que cumpria as leis, um filho que estava todos os dias com o pai, mas que nunca desfrutou da graça do pai. Então, a palavra que eu quero deixar para você, que de repente está vivendo à margem da sociedade, a esperança, e uma esperança viva, que é o Senhor Jesus, que pode te perdoar, que pode te libertar, que pode te dar paz, que pode te dar a vida eterna. Mas para você também, que às vezes tem a sua filosofia religiosa, que você está dentro dos padrões da sociedade, mas que ainda você não desfruta do Pai. Jesus veio para dar vida a pecadores, e todos nós somos pecadores, e todo ser humano necessita da graça, da misericórdia de Deus.
que foi manifesta na pessoa do Senhor Jesus. O único caminho que nos leva de volta a Deus não é religião, não é filosofia de vida, é Jesus. É Jesus. Então a minha oração, o meu desejo é que todos encontrem o Jesus que nos reconcilia com Deus. Vida, como está a sua? Talvez desperdiçada, talvez sendo jogada fora em tantas outras coisas. Você precisa encontrar um sentido, você precisa encontrar um propósito para viver. Você olha para tudo ao seu redor e diz: eu tenho jogado a minha vida fora com essas coisas. Você precisa crer em Jesus. Você precisa receber essa nova vida. Eu quero orar por você, para que você creia, para que você receba essa nova vida em Jesus Cristo, que começa quando nós temos fé no seu nome. Talvez a sua história de vida seja muito parecida com a que você acabou de ouvir. Talvez você esteja buscando muitos prazeres, ou correndo atrás da violência, ou de outras coisas que são oferecidas a você para encontrar satisfação e vida. Pode ser que você se identifique com o que você acabou de ouvir. Por isso eu quero orar pela sua vida, para que você possa crer, para que a vida de Deus, através de Cristo Jesus, possa nascer em seu coração, para que, crendo no Filho, você tenha vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por aquilo que ouvimos. Te louvamos pela mudança e transformação que só o Senhor pode fazer. Te rendemos graças, ó Pai, porque é justamente pela graça do Senhor que somos o que somos. Se não fosse a graça que o Senhor derrama em nossa vida através de Jesus, estaríamos perdidos. Talvez estaríamos numa situação terrível. Ó Deus, eu oro por aquela pessoa que nos ouve e que talvez a vida se assemelha a muito com aquilo que ela acabou de ouvir. Que essa pessoa possa render o seu coração diante do Senhor, para que a sua busca termine agora e termine em Jesus Cristo. Para que ele possa dizer, ou ela dizer: eu encontrei tudo o que eu mais precisava, porque a vida o encontrou, porque a vida nasceu em seu coração. Ó Deus, eu oro para que alguém que esteja fazendo essa oração comigo nesse momento possa de fato crer no Senhor Jesus. E o Senhor, a realizar esse milagre, faça com que essa pessoa veja que há uma grande festa no céu, quando um pecador arrependido se rende aos pés da cruz do seu Salvador, sem nada a oferecer, mas esperando receber tudo da parte de Jesus Cristo. Abençoe, ó Pai, esta vida que nos acompanha e que ela encontre verdadeira vida em Jesus Cristo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração e pedir para receber informações da nossa igreja? É muito simples. Basta você entrar em contato com o número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode nos visitar no endereço que você pode encontrar também na tela que você assiste agora. E é claro, acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você por ter nos acompanhado durante todo esse programa. Se você perdeu alguma parte, perdeu o testemunho de vida em Jesus, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21h30. E também pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe e que você encontre verdadeira vida em Jesus Cristo.